Oi, Dani, como é que Olá, você tá, minha querida? que saudade! Saudade. Obrigada por ter me esperado. Foi um momento muito bacana, sabe? E o pai fez 50, tá fazendo 57 anos de serviço público, né? Uau, Então, hoje foi o último julgamento dele e uau! no Tribunal de Justiça, então, como procurador de justiça, então algumas homenagens são prestadas, né? Algumas, É o encerramento de um muitas. ciclo dele, né? Muito bonito. É, e você seguiu ele na profissão também, né? Um Sim, pouco? eu vim para, deixa eu colocar um negócio, para cura, né? E ele, né? E ele ficou com o Ministério Público, mas é uma coisa, é muito bacana. Dani, eu hoje peguei seu livro que já mostrei, aí eu abri aqui e para falar sobre a justiça como atributo do tempo. Olha que coisa linda, né? Eu tava aqui. E olha que coisa mais linda. A justiça é movimento interno a ser percorrido com a alma. Ninguém faz justiça verdadeira com as próprias mãos, muito menos a aplica a outrem. Não há sanação real que se cumpra à força de fora para dentro. A justiça é atributo do tempo, que se constrói diante do altar da própria consciência. A cada um cabe se entregar às determinações que emanam de Deus em si, a ciência em si, que tudo sabe, vislumbra e compreende. No serviço das horas, acesso pouco a pouco algumas dessas verdades. Cada ser, a seu tempo, florescerá. A mim cabe confiar na centelha divina que me habita. Ela clareia, a começar de dentro, as atitudes de reajustes a serem percorridas. A força nada resolve. Antes, amplia as chagas do engano em novos emaranhamentos de dor. Observo a beleza de cada pessoa em ser, percorrer, aprender, brilhar. Confio na providência divina e encarrego-me do meu próprio processo. Este sim me compete movimentar. Fico em paz e repouso na certeza de que a vida, por meio do tempo, tudo ensina, tudo cura, tudo ama, tudo abarca, tudo envolve. Assim seja, agora e sempre. Isso aqui é meu trabalho, Dani. Muito obrigada. E vou deixar você com a palavra. Nossa, mas você já começou começando, Eu né? vou ter que tirar aqui que eu tô, passei meu. Vamos falar assim hoje. Hoje é sem nada. Então tá bom. Se minha voz Foi, estiver ruim, você me fala. Deixa eu abrir aqui o comentário. não, tá ótimo. Bom, primeiro, dar os parabéns aí, né, para o seu paizão, que é um dia super especial para ele, realmente se aposentar do serviço público após 57 anos, né, de dedicação é algo notável e notório. Então, parabéns a ele, transmita, por favor. Obrigada. E eu te agradeço também por ter feito esse convite, né, para conversar um pouquinho sobre essa proposta do Abraço à Sombra dentro desse ambiente também da alma, né? Porque a gente, como consteladores familiares, a gente lida com os excluídos, né? E a gente sabe que a energia e a força, né, acaba pulsando de uma forma muito diferenciada nesses ambientes, onde tem o excluído, tem, né, uma pressão de um vácuo, tem algo ali que precisa ser visto, que puxa a gente para ali, né? E nesse caminho de sermos puxados para isso, para essa força, né? Para poder buscar uma compensação de algo que ficou em desequilíbrio, muitas questões difíceis acontecem, né? Muitos sintomas dolorosos, muitas questões que envolvem a justiça, que é a sua área como juíza, né? Sim. Eu fiz também recentemente o livro com o juiz Sam Stort, A Origem do Direito Sistêmico, e a gente falou disso longamente, né? É uma obra muito linda
e que trata justamente dessa questão. Então, dentro dessa proposta do meu livro, que foi um livro que foi escrito antes que eu conhecesse as constelações familiares, uma parte, e depois que eu encontrei as constelações familiares, eu comecei a entender que eu já estava em contato com os excluídos da minha alma por uma via literária, por uma via artística, digamos assim, né, de expressão da minha alma. E depois, quando eu pude encontrar as ordens do amor, o limite e descansar, né, dentro desse limite, dessa contenção amorosa, como um abraço de um pai, né, que coloca esse limite, a gente começa a entender, né, que aquela busca toda era também por essa ordem, para que o amor pudesse fluir de uma maneira mais direcionada, né? Então, eu comecei a olhar para este livro com novas lentes, as lentes das ordens do amor, e eu pude constelar o livro inteiro antes de publicar ele em 2018. A começar que eu tinha escrito ele todo na primeira pessoa do plural. Esse livro, na primeira versão, antes de ser publicado, a maior parte dos textos estava dizendo assim: quando nós sentimos inveja, quando nós somos arrogantes. E aí eu comecei a entender que eu precisaria assumir o meu lugar só, porque senão ia ser pesado demais para mim falar pelos outros ou me esconder na multidão, né? E quanto mais eu assumisse a minha força do meu lugar, da minha atitude e das minhas escolhas, mais potência eu encontraria para poder me mover em novos passos, em novos caminhos, né? Então, quando você falou, Dani, vamos falar do lançamento do seu curso, vamos falar dessa novidade, o que a gente pode falar? Sam entrou. Sam entrou. Oi, Sami! Eu vi a Rê também, a Rê tá aí, eu acho que ela tá aí também. Tá, a Rê também. Oi, gente. Boa noite, Sami. Já falei do livro aqui, viu? Então, assim, quando a gente olha para esses recantos da nossa alma, em que a gente se julga, em que a gente se exclui, em que a gente se maltrata, a gente está também vinculado a esses movimentos de exclusão da nossa própria alma, que eu acredito que tem uma relação também com esses excluídos do sistema, sabe, Tati? Eu compreendo um pouco dessa maneira. Eu tô até aqui, ó. Um tempo atrás, o Renê veio dar um curso aqui no Cuiabá sobre genograma. Aí ele nos presenteou com essas 3 pedrinhas dentro dessa sacolinha, que são as pedrinhas do pertencimento. Então, às vezes, eu vou fazer alguma coisa e para mim funciona e tem todo sentido. Eu levo todos comigo. Interessante. Porque o movimento de exclusão é um movimento muito fácil, né? É um movimento que, às vezes, eu consigo, é muito rápido. Mas a alma reconhece tudo que está sendo feito, né? A alma sabe tudo que está sendo feito. E você, quando você diz que você começou a escrever esse seu livro antes de conhecer as constelações familiares, mas que você, depois, num segundo momento, teve um novo olhar, com novas lentes, né? E aí depois, eu ouvi você numa manhã conversar comigo sobre, Tati, você aplicaria ele ao direito? E eu disse para você que sim, e de uma forma muito grande, muito, muito clara, né? Porque, aproveitando que o Sami está aqui, eu nunca vou me esquecer das aulas do Sami de Direito Sistêmico, quando o Sami falava que grande parte de todos os conflitos tem a ver com o pertencimento, ou muitos dos conflitos, se nós formos conversar sobre a questão do pertencimento, sobre a questão da exclusão, o quanto isso é algo muito forte, né? É algo que traz muitas coisas e muitas questões para serem olhadas. E quando eu falo que eu olho para mim enquanto luz e sombra, olha que bonito, eu mesmo estou incluindo algo em mim. Então, eu começo
através da minha pessoa. Eu acho isso tão, tão bonito e isso faz um sentido assim tão grande. E assim, hoje eu acordei e falei assim, gente, eu quero ficar bem pertinho desse livro quando eu estiver conversando com a Dani. Eu preciso ficar muito bem. Aí eu abri, aí no final aqui antes que eu falei, a justiça é atributo do tempo. Aí olha, eu estou assim me sentindo hoje completamente emocionada. Tem sido dias assim que tem me dado tantos presentes e estar com você aqui hoje, estar à frente do movimento sistêmico como idealizadora, tendo a sua parceria, o seu amor, o seu carinho conosco, assim, é algo muito especial. Essa inclusão que nós temos a possibilidade de fazer, levar esse conhecimento às pessoas, levar esse teu livro, dizer, olha, a Dani tem um livro maravilhoso, né? A Dani participou ali junto com o Sami para poder, né, trazer aquele livro, o nascimento daquele livro, né, de verdade. Isso é tão bonito e é tão importante, né? Quantas inclusões, né? Falamos dos excluídos da alma, mas eu venho aqui na contraposição para falar de tudo aquilo que a gente pode incluir, de tudo aquilo que a gente inclui com o nosso trabalho. Verdade. Quando você fala de luz e sombra, me vem agora um insight, uma imagem que está presente, né? A gente acha que está excluído da alma, que está fora, mas é como se não existisse fora. Ele só está um pouquinho desconhecido, não visto, né? Então, assim, só para a gente recapitular para as pessoas que estão chegando agora, o entendimento a respeito do que a gente considera, né, exclusão. Dentro desse princípio, inclusive que já começou em Carl Gustav Jung, né, e depois tantos outros estudiosos, e Bert Hellinger reforçou isso imensamente, quando a gente julga alguém, a gente condena e a gente rotula e fecha aquela pessoa dentro daquele mundinho do meu julgamento e falo, não, daqui não sai mais nada, acabou, essa pessoa não evolui mais, né? Então, quando a gente exclui alguém do nosso sistema familiar, do nosso coração, a gente se vincula a essa energia. O contrário acontece. Se estabelece um vínculo muito intenso e muito forte, inconsciente, na negação daquela relação. Então, né, tanto Jung quanto Bert Hellinger diziam com muita assertividade: tudo aquilo que eu nego, que eu julgo, que eu excluo, se agiganta, se avoluma, né? E dentro das constelações familiares, Bert Hellinger observou isso nas relações. Então, quando eu julgo alguém, não julguem para não ser julgados, né? Bert Hellinger foi padre durante 25 anos, é uma aplicação do entendimento do Evangelho, né? E o que é o Evangelho? É a boa nova que revela, que desvela as leis naturais, as leis divinas, as leis de Deus, que também se expressam nas relações. Então, ela não se expressa só no mundo físico, por meio da gravidade, do magnetismo, das leis da eletricidade, ela se manifesta também nos princípios de vida, como Sophie Hellinger chamou, princípios básicos da vida, né? Que são as ordens do amor que atuam nas relações. Então, quando a gente exclui alguém, a gente fica sob o fluxo dessa força, a gente fica sujeito àquilo, e dentro das constelações familiares, essa ordem só é restaurada quando nós damos um lugar no coração para aquela situação. E isso não quer dizer, né, Tati, que a gente vai concordar, que a gente vai ter que se submeter. É simplesmente ver aquilo que é e dar um lugar, né? E assim, como que isso se manifesta no mundo interior? Se no meu mundo interior eu tenho um monte de gente aqui dentro, se no meu mundo interior eu tenho todas essas presenças, né, se expressando também na minha carga genética e tudo mais, quando eu me julgo, quando eu me maltrato, quando eu me condeno, quando eu fico excluindo diversos aspectos do meu ser, eu promovo esse mesmo tipo de conflito energético dentro de mim,
essa mesma tensão que se estabelece com esse julgamento começa a atuar sobre o meu ser. E aí vem essa exclusão de mim mesmo, né? Da minha própria alma, na expressão da minha vida. Olha isso. Porque, né, assim como é no alto, é embaixo. E quanto mais fundo na gente, essas leis também se expressam no nosso interior, né? Tá bem filosófica essa noite, hein, Tati? Meu Deus. Você falou. Não me dê asas, que eu vou longe. Que bom. Voar é muito bom. Ixi, vocês estão vendo? Não tem Voltou? ligação. Voltei, tô aqui. Você estava falando que como é que é? Os princípios norteadores, né? Que são as ordens do amor. Quando a gente fala do princípio, quando a gente fala no Evangelho, a gente fala daquilo que vem daquele que criou tudo. Uhum. Então, quando eu me excluo, quando eu não olho para mim, quando eu me julgo, né? E essa questão do eu me julgar é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque é muito delicado, né? É muito delicado e muito sutil. E isso acaba nos ferindo. E isso vai contra a natureza, Uhum. né? Então, quando você falou, me veio isso assim, bum, na hora, né? Você fez essa conexão e eu consegui enxergar. Então, nos incluir, né? Incluir, olhar para nós com muito amor, com muito respeito de como somos, de como agimos. Isso nos dá uma força muito grande e nos tira muitas vezes de algo que nos leva a um vitimismo. Quando eu começo a me julgar, quando eu começo a me depreciar, quando eu começo a me excluir, né, dessa minha sombra, da minha luz e da minha sombra, né, eu acabo me excluindo de todo um contexto. Tem uma pessoa que eu comecei a seguir, Raif é o sobrenome dele. Ele fez um desenho, e eu até queria te mandar, mas depois eu vou entrar no material dele, vou te mandar, onde ele tem um homem sentado ao chão, vem a luz atrás desse homem, ele está sozinho numa sala, e ele olha para a sombra e fala, que bom que você está aí. Então, quando nós olhamos para nós, com todo amor e com todo respeito, exatamente como nós somos, nós começamos a entender que a nossa companheira, a nossa sombra, vai nos acompanhar sempre e que ela também pode nos ajudar a conseguir olharmos melhor para o outro e sairmos desses lugares que muitas vezes nós nos colocamos e que não é para nós, né? Sim, os famosos pedestais, né? Porque a gente, para se defender, a gente se coloca em pedestais onde a gente não consegue ficar em relação, né? Quem é que se abraça do alto de um pedestal? Quem é que se beija, né? Que dá, né, uns abraços bem gostosos sem se desequilibrar se estiver em cima de um pedestal, né? E não é por maldade obstinada que a gente se coloca nesses lugares de defesa. Não. É por medo, porque a gente se sente acuado, aí a gente recorre à defesa da superioridade, né? Porque quando eu me sinto superior, eu me sinto inatingível, só que eu também não estou aqui, né, na pista. Não estou aqui no playground do Senhor para poder, né? Eu vou ter que descer para poder voltar a me relacionar. E naturalmente a gente só sobe por quê? Porque a gente se sentiu ferido, porque a gente se sentiu ameaçado e machucado em alguma relação. Então, a gente vai e se isola um pouquinho, se coloca um pouquinho disponível na relação para poder, né? Leva tempo para a gente botar o pé no chão de novo e se colocar ali. Eu brinco, né? Eu inventei essa palavra, né? Na alegria da plenitude, que é estar lado a lado com as pessoas, né? E poder me relacionar. Então, assim, uma das coisas que eu fui descobrindo no contato com as minhas defesas, com os meus recalques, com a minha baixa estima ao longo da minha caminhada de 2008 para cá, quando eu comecei a escrever essas cartas,
foi que a imensa culpa, dor dessa autocondenação, eu chamava isso, Tati, de consciência tribunal, né? Nossa. É uma consciência que você se julga e você já se condena e pronto, acabou, né? E é muito doloroso. Para algumas pessoas que são muito autocríticas, que essa era muito a estrutura da minha personalidade, era quase insuportável entrar em contato com uma crítica, ou entrar em contato com alguma oposição, porque estava tão frágil que aquilo se destruía. E até que eu percebi, não, peraí, tem alguma força aí dentro, deixa eu ver que fragilidade é essa, deixa eu entrar em contato com essa zona de recalque, não pode falar nada, não pode, né, que a pessoa já reage assim. Então, eu tive essa oportunidade de ir entrando em contato com essas zonas de dores, com esses recalques, e eu fui descobrindo que isso é natural, que todos os seres humanos têm questões delicadas, que isso é estar a caminho, estar caminhando, né? E que somente o imperfeito evolui, que é uma das frases do Bert Hellinger que mais me emociona. Porque se for perfeito, você já está pronto, acabado e parado. Para a morte, né? Somente o imperfeito vai dar um passo por vez. E em conexão com a minha humanidade, com a minha humildade de botar os meus pés no chão, da minha realidade, do que tem para hoje, eu consigo dar um passo por vez e ir mais longe. Bom, a todos aqueles que estão hoje aqui com a gente, eu quero agradecer as participações. Nós estamos aqui hoje para falar sobre como é que é? Os excluídos da alma. Eu já estou aqui. Isso. E dentro desse contexto, também apresentar um pouco para vocês, aqueles que já conhecem um pouco mais, e a Dani falando sobre o trabalho dela. A Dani vai ter um curso agora muito bacana sobre o livro dela, que é o Abraço à Sombra, e que é um livro muito lindo, sabe? Feito com muito amor e muito carinho. E nós precisamos trazer isso, porque isso aqui é o nosso dia a dia, né? Luz e sombra, como nós somos, aonde nós nos encaixamos, qual é o nosso contexto. Eu queria que você falasse um pouco mais do teu trabalho, assim, do livro a gente já sabe, mas eu queria que da evolução desse teu trabalho e desse seu olhar para esse abraço à sombra dentro da evolução do teu trabalho, Dani. Legal. Olha, vi aqui agora há pouco um comentário da Mirella, ela dizendo assim: eu me sentia atuando na vida social até que ficou pesado demais. Hoje tudo flui mais leve porque eu me permiti ser quem eu sou aos pouquinhos. Então, assim, Tati, 15 dias antes da gente fazer o lançamento do curso, que foi ontem, né, numa live que eu fiz com o Andrei, nós encerramos 15 dias de uma experiência gratuita para que as pessoas se deparassem exatamente com o que a Mirella está falando aí, que é a alegria de ser quem eu sou, o alívio de ser quem eu sou, né? Então, essa experiência se chamava Encontro Comigo. Por quê? Eu sempre gosto de lembrar daquela frase do Bert Hellinger quando ele diz, né, que o maior amor que eu posso conceder a alguém é dar a ela o direito de ser exatamente quem ela é, como ela é. Então, se é o próximo como a ti mesmo, por que eu não posso me dar o direito de ser exatamente quem eu sou, né? E me amar como eu sou. Então, nessa experiência, eu fui propondo para as pessoas que elas entrassem em contato primeiro com as grandes dores, né? Que elas conseguiam identificar naquele momento. E essas dores ajudavam a mostrá-las que tipo de defesa que essas pessoas precisaram criar para poder lidar com essa dor, né? Que é uma dos aspectos da sombra que a gente, às vezes, para lidar com uma dor, por exemplo, de uma profunda insegurança, se torna extremamente controlador para poder lidar com as coisas do caminho. E isso acaba virando, a defesa em si vira uma questão, porque fica tão forte, tão latente, tão disparada como um alarme de incêndio que ficou hipersensibilizado e está disparando qualquer coisa. Algo que está lá no passado, num trauma, né? A gente já fica assim, né? Controlador, traumatizado. Então, assim, eu fui mostrando para as pessoas que isso
é uma resposta natural. Ao invés de eu me acusar por esse que eu chamo de defeito de fábrica, ele não veio do nada. Ele veio porque em alguma fase da minha infância eu vivi um período de muita insegurança e acabei ficando muito controlador. Então, como é que faz? Eu preciso entrar em contato com isso aqui, com esse recalque, com essa dor, para poder olhar para isso, dar lugar e me valer dessa força desenvolvida ao longo da vida, para que eu só aprenda a ajustar o volume, né? Eu vou ser controladora pra caramba, por exemplo, no meu trabalho, na minha conta corrente, na hora de fazer a dieta, porque eu quero, porque eu escolho, mas eu lido com esse volume, né? Então, assim, isso com tudo na vida, e assim eu também olho para os emaranhamentos, porque a gente começa a querer excluir os emaranhamentos e a gente não percebe que aqueles próprios emaranhamentos nos levaram também longe. Por exemplo, uma pessoa que se tornou uma juíza, já ouviu falar? Provavelmente vem de um emaranhamento Oh, familiar e isso te levou longe pra caramba. Então, você vai excluir esse emaranhamento? Não, você vai dar lugar para ele e aí utilizar essa força desse emaranhamento, né, com aham, gratidão e com reconhecimento e às claras, com sim, consciência, né? Então, atravessar a sombra desse entendimento para ver a luz correspondente que essa sombra traz, que é graças a essa vivência, você desenvolveu esse talento incrível de ser uma juíza maravilhosa que atua na área de violência doméstica e que provavelmente foi para esse tema também por questões de emaranhamento. E, olhando para isso com amplitude, pode servir nesta área como ninguém. Por quê? Porque conhece as profundezas desse emaranhamento, porque conhece as profundezas dessa expressão, dessa dor. Então, a gente bem diz as nossas sombras, as nossas humanidades, os nossos emaranhamentos que nos abraço levaram mesmo. a caminhar, É, né? sabe, gente, é uma coisa muito bacana. Eu conheci a Dani quando eu fui apresentar o trabalho no primeiro Congresso Internacional de Direito Sistêmico da Hellinger, da Innovare. E é algo muito bacana, né? Porque eu já tinha visto a Dani, aliás, não sei se foi nessa oportunidade ou se foi quando nós estávamos indo para o camp na Alemanha, que eu passei por ela no aeroporto. Mas uma coisa me marca muito. E eu acho que a Dani sabe o que, que me marca. E eu estou aqui conversando, ouvindo você, Dani, e estou no seu livro. E olha onde é que eu abri, Dani. Foca no burrico. É o meu burriquinho, né? Ô, burrico, trabalhoso, isso é uma benção. Você pode falar um pouco pra gente de Foca no burrico? Posso, posso, Isso, posso ó, sim. para mim, gente, ficou assim como algo para minha vida. Então, às vezes eu tenho algo para fazer e eu me lembro da Dani sentada quando eu fui subir no palco para falar. E olha, Dani, aquilo ali para mim foi um marco, sabe? E você faz parte desse marco. Eu tinha um horror de falar para pessoas em público, né? Eu nunca mais tive problema, né? E então eu lembro de você passando e você meio que estendeu a mão e falou assim: ó, foca no burrico. É, o burrico, né? Eu sempre conto essa história, que foi uma história que o Rossandro Kriger me contou, que um amigo palestrante sempre palestrava na cidade, eu acho que era de Campo Grande, Uhum, aqui no Campo Grande. Centro-Oeste também. Aham. E que ele estava sempre acostumado a palestrar bastante e tal, e por fim ele foi palestrar num lugar que tinha 4.000 pessoas reunidas de uma vez. E aí deu um brancão nele, ele ficou um pouco confuso. E foi algo que deu para as pessoas que estavam assistindo notarem. Ele ficou muito constrangido com aquilo, fez a apresentação e voltou para a cidade dele, né? E querendo olhar para isso. Então ele encontrou com um amigo muito experiente e esse amigo experiente falou para ele: fecha os olhos um pouquinho, vamos fazer uma visualização. Pensa que você está entrando, que você está ali, né, em Jerusalém, no dia do Domingo de Ramos,
quando está entrando Jesus na cidade, está aquela multidão, aquele alvoroço, olha bem, olha para ele entrando. Você está vendo aí nessa multidão? Tá, tô vendo. Aí ele fala assim, você tá aí, no meio dessa multidão. Você tá ali, entrando. Aí ele, tá, quem sou eu? Você é ele, o burrico, né? Então, sem menosprezar o nosso ser, é a gente entender que nós estamos a serviço de algo maior, que nós estamos a serviço do amor, que nós estamos, né, com a nossa luz, com a nossa possibilidade, com a nossa beleza, né? Porque a profecia ali só se cumpriria se, né, o Messias entrasse no lombo de um burrico, que é o quê? É a conexão com a terra, é a conexão com o chão. Ele está ali e está, né, sentado, está ali em cima, mas é toda uma representação, né, do que é animal e do que é divino, mas que está ali se completando, um a serviço do outro. Então, algumas pessoas começam a entrar nesses embates, principalmente as pessoas que estão muito ligadas ao mundo da espiritualidade. Eu falo porque eu já caminhei muito por aí também e não tenho vergonha de nenhum passo meu e de nenhum tropeço, tá? Então, assim, ali tem alguns momentos quando a gente está muito espiritual que a gente começa a menosprezar o corpo, o material, como se a carne fosse a quem, né? Tem um poema aí no livro que eu amo, é o meu poema favorito, ele está no capítulo 5, chama Carne versus Espírito, né? Que é um poema justamente que fala disso. Por que eu tenho que julgar aqui como a quem? Né? Se tudo é bênção, é degrau, é experiência, né? Quem sou eu para dizer que aqui é menos? E aí a gente começa a se separar, a viver essa cisão interior, né? Entre terra e céu, entre espírito e humano e material. Então, assim, a gente se perceber a serviço dessas forças maiores, a gente começa a se perceber como essa poeirinha, mas eu sou poeira de estrela, Poeira né? de estrela, Eu, exato. eu tenho o tudo e o nada dentro de mim, eu tenho essa expressão. E se eu puder olhar para esses dois lugares com essa integração, aceitando a naturalidade da vida, aceitando os ciclos de vida, morte, vida, os muitos ciclos, nós mulheres, então, né? Não sei se a Pô, Rê está aí ainda, que eu se- aprendi muito com ela sobre os ciclos do feminino, né? A gente aprende a lidar com essas fases. Só que a questão é que a gente foi se desconectando tanto da nossa natureza terrena, do nosso tempo interior, que a gente foi se exigindo ser linear, né? Os homens também, que também todos os seres humanos são feitos, né, de 70% de água, a gente também está sujeito a essas marés, a gente também tem o nosso ir e vir, a gente também tem essa necessidade de se recolher. As mulheres de uma forma ainda mais intensa por conta do ciclo menstrual, mas os homens também têm. Então, quando a gente nega essa natureza, esses ciclos, esse ir e vir, e começa a se tratar como se fosse máquina, acontecem muitas cisões, muitas dores, muito sofrimento, né? E o burrico empaca. o A burrico gente, empaca. a gente fica É. com medo, sabe de quê? De subir no palco. Aí eu tenho tanto medo de subir no palco, né? Que eu não percebo que é a mesma face da moeda daquele que tem a vaidade extrema. São duas faces de uma mesma moeda. Que eu estou tão profundamente identificado com a mensagem que eu ou vou e me identifico demais e fico exposto a ser julgado e a ser visto como um nada ou como um tudo, ou eu fico com absoluto medo e terror. Por quê? Porque eu tenho receio da mesma coisa, né? Então, são duas faces de uma mesma moeda. E quando me assumo natural, humano, imperfeito, eu vou lá e posso estar no palco dizendo: estou aqui a serviço de algo maior, né? Eu vou expressar o meu melhor, e o que eu não souber, eu vou dizer que eu não sei, eu vou poder gaguejar, eu vou poder estar de mãos dadas
com a minha luz e com a minha sombra, com a minha poeirinha cósmica e com a minha estrela interior, com, né, os meus ainda, os meus processos que eu ainda estou lidando e com aquilo que já é em mim, aquisição, eu vou assumindo tudo isso que eu sou, né? E aí a gente sobe humano inteiro com o que é possível entregar momento a momento, sem ficar nessa elucubração de perfeição e nem entregue, né, a um derrotismo de eu não presto mesmo, né? Então é isso, acho que é integrar e encontrar um centro, um descanso na gente ser humano, tá na gente mesmo. E foi assim que meu curso nasceu, porque eu achava que não tinha nada ali. As pessoas foram lendo livro e sempre, Tati, de 10 retornos para mim, 8 traziam a palavra alívio ou leveza. Ai, menina, sinto um alívio lendo isso. Eu volto a respirar lendo seu texto. Nossa, gente, que descanso poder ser humano. Nossa, não, então eu posso ser eu? Então eu não sou má, eu estou só aprendendo, né? E aí, quando você escuta isso 10 vezes é uma coisa. Quando você escuta isso 1000 vezes, 2000, 5000 vezes, eu falei, ué, tem algo aí, né? E aí no estudo das constelações, eu fui entendendo que eu poderia colocar isso a serviço, né? E sempre com essa coerência de a começar em mim. Eu sou a primeira aluna desse curso. Sim. Eu sou Ó, a a Thaís, primeira. Thaís, esse livro aqui é o livro da Dani, chama-se Abraço à Sombra. Olha, esse livro maravilhoso. E realmente é isso. Primeiro, eu preciso entender o quão preciosa é a vida e o quão precioso é cada elemento que me compõe, né? E aí eu vou pegar de novo o seu livro aqui e vou lá. Alegria de focar em mim mesma. Olha só, você vai falando, eu vou abrindo, isso não é nem combinado. Manda Com, ver. com esses processos trazidos à luz da consciência, livre de culpas e altamente motivada a me tornar mais livre e presente em minhas ações. Posso focar em ser eu mesma. Olha que coisa mais linda. Oi, Renê, boa noite. Renê, olha quem está aqui comigo, ó. Oi, Renê! Então, aí, que coisa bonita, né? Alegria de focar em mim mesma. Se eu posso trazer a luz da consciência, livre de culpas, motivada, eu consigo ter essa leveza que você falou da questão dos retornos. Eu confesso que toda vez que eu te ouço falar, e a cada vez que eu te ouço falar, eu sinto ainda mais leveza enquanto você fala do seu trabalho, enquanto você fala do abraço à sombra, enquanto você fala de tudo aquilo que traz isso daqui. Então, para mim, fica cada vez mais, como é que eu vou dizer para ti, sedimentado, né? Fica cada vez mais firme, porque realmente é um casamento, né? É um casamento onde eu trago os ensinamentos do abraço à sombra e eu consigo trazer junto também os ensinamentos da constelação familiar e aí eu amplio o meu olhar para tudo que é como é. Exatamente, muito grata, querida, porque assim, quando eu me relaciono bem comigo mesma, isso que você está falando é, resumidamente, a proposta central desse curso. É a começar em mim. Quando eu me relaciono bem comigo mesma, eu naturalmente vou levar isso para todas as minhas relações. Com os outros, com a minha família, né? Depois com os meus filhos e no mundo, na sociedade. Porque se eu sou uma pessoa muito crítica, muito brava, muito intransigente, muito fechada, né? Muito rígida mesmo, essa mesma rudeza que eu aplico a mim, eu vou aplicar ao outro. Eu vou falar com o marido desse jeito, eu vou falar com o filho desse jeito. E isso faz o quê? Desgasta as relações. As relações ficam pesadas. Teve uma frase que eu escrevi que eu gostei muito dessa frase
Não sei se ela estava no meu subconsciente, se já existia alguma frase parecida, mas veio assim para mim, né? Quando a relação está pesada, é porque eu não estou no meu lugar. E eu só consigo ficar no meu lugar quando eu estou comigo, quando eu Exato. estou, né, em companhia de mim mesma. E Renê, me lembra aí a frase que o Jung falava de que a maior paz, né, interior e que a maior revolução que alguém pode fazer numa sociedade em prol da paz é conciliar consigo mesmo lá dentro, né? Tem alguma frase dele nesse sentido também. Então, assim, eu falei, bom, depois de fazer a formação das constelações familiares na Hellinger, e eu pude entender, ok, se a começar em mim eu encontrar essa paz, eu vou conseguir olhar para os meus pais com essa mesma postura. Eu vou conseguir olhar para os meus irmãos com essa mesma postura. Eu vou conseguir olhar para os meus filhos, para as pessoas no meu trabalho. Porque quando eu abraço a minha sombra, eu abraço a minha humanidade, na hora que eu vejo alguém caindo, eu só penso assim: eu sei o que é isso. É. Eu sei o que é isso. Então, ao invés de eu virar aquele dedo que aponta e que condena, eu viro a mão que ergue. Aquele Ao invés de celular eu... que fica registrando tudo, né? Nossa senhora, o tal do cancelamento, né? Cancelamento público me faz lembrar aqueles tempos antigos em Roma, né? Que o pessoal assim, e aí, cancela ou não cancela? Era assim, né? Uhum. Que fazia no Coliseu. Isso, isso. E a gente ainda tem isso até hoje em dia, né? Hoje é dia, inclusive. Hoje é, Enfim, né? não é brincadeira, não é brincadeira, né? A gente É. sabe que também existe todo um experienciar-se em sociedade. A gente vai observando as atitudes condenáveis e a Certo. gente julga como um processo de aprendizado e de discernimento. É natural eu olhar, eu observar o outro, eu dar feedbacks quando há abuso, eu também colocar limites. Isso tudo é saudável e faz parte da construção humana. Agora, estancar esses julgamentos, Tati, e absolutamente cancelar, condenar, é o início, meio e fim de todo sofrimento e de toda violência. Perde movimento, fica ali naquele julgamento, estanque, tudo que para dói. Dói. Vai começando, a gente fica muito tempo parado, começa a doer, né? A gente perde fluxo e aí dói demais. Olha o que o René escreveu aí. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros, com a escuridão dos outros. É É, isso, Carla. é essa, mas essa é muito boa também. A que eu estava me referindo é com relação à paz no mundo, que é a forma, né, mais revolucionária de encontrar essa paz. É uma frase do Jung que fala algo nesse sentido, que é a gente entrar em contato com essa paz interior, né, com esse olhar para dentro e encontrar essas conciliações. Dani, como é que vai acontecer o seu curso? Assim, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que quer saber como é que pode ter informação antes. Porque a gente, ó, nós já estamos aí faltando 15 minutos, né? Foi muito rápido hoje, meu Deus. Voou, né? Uhum. Bom, olha Antes só. da gente entrar nas considerações finais, você passa isso e a gente finaliza. O Renê e a Renata, não sei se ela está aí ainda também, são duas pessoas que estão compondo as aulas bônus do curso, né? Eu tenho junto comigo 7 convidados incríveis que eu convidei para falar sobre todos os módulos, né? Então, o primeiro módulo é a minha relação comigo, que eu convidei a Rosana de Rosa, que é uma amiga muito querida, que tem um conhecimento, um processo de auto-perdão muito profundo. O segundo é minha relação com o outro, qualquer outro, de espírito a espírito, independente da hierarquia, do que for, aquilo que permeia toda e qualquer relação. O terceiro esse aqui eu chamei o Rossandro Klingen, né? Que é uma pessoa que tem muito esse entendimento da lida com o outro e ele trata de um profundo perdão na relação com o outro. O terceiro módulo fala da minha relação com os meus pais. E aí eu convidei o Andrei Moreira, que é um colega, um amigo meu espírita, e ele é um constelador familiar também maravilhoso. Ele fala da relação com os pais.
Depois eu falo da relação a dois, e aí eu desmembrei a relação com o feminino e a relação com o masculino, com a Renata Pinotti e o masculino com o René Schubert. A E, frase, veio e a vem um, frase aqui, ó. eu vou falar daqui a pouquinho. Vem um outro, o módulo seguinte, que é na relação com os filhos, que eu convidei a Ellen Vieira para falar também dessa questão um pouco ligada à pedagogia sistêmica e à lida com filhos. E por último, eu convidei o Sam Stort para falar sobre a relação com essa consciência mais ampla em sociedade, que tem tudo a ver com o mundo da justiça, que regula as relações, né, sociais. Então, são 6 módulos com 7 aulas bônus. Quem quiser conhecer a proposta do curso, é só entrar no link que está aqui no meu perfil. Lê a frase aí, Tati. O melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar as nossas sombras dos outros. Jung. Gente, esse Jung, eu Perfeito. vou te falar, viu? Não É o é... cara. É o cara. Olha, sinceramente, eu pagava milhares para poder sentar numa mesa, assim, ser uma mosquinha numa mesa vendo Jung e Bert Hellinger conversando. Imagina? Acho que eles iam ficar Nossa, em silêncio, assim, se olhando um pro outro. Hein, René? O que que esses dois iam fazer? muita coisa. Então, olha só, quanta riqueza de trabalho. Eu vou colocar mais uma vez, olha o livro da Dani aqui, né? É muito interessante falar de novo, falar, porque existem alguns livros que simplesmente a gente lê da primeira à última página e guarda na estante. E existem livros que a gente traz para a vida da gente, E lê a e gente, né? que lê a gente. E esse livro da Dani é um desses livros, porque ele trata do nosso dia a dia, né? Como nós falamos da nossa luz e da nossa sombra, como, como é o nosso viver, como é o olhar para nós, como é que nós conseguimos, olhando para nós, conseguimos dar seguimento de um olhar mais respeitoso, mais amoroso, mais criterioso a todos aqueles com quem nós temos a possibilidade de nos encontrar em vida, né? Respeitando aos outros que já tiveram a sua passagem por aqui. Então, quando realmente, ao invés de apontar para alguém e julgar alguém, eu olhar e saber que aquela pessoa tem a dor dela, tem a miopia dela, tem o que ela não quer ver, e eu respeitar o momento dela, as relações sociais, com certeza, elas não iam acabar os problemas, ao contrário, problemas sempre vão existir, mas ia ficar muito mais leve. Mas isso depende de cada um, é uma escolha de cada um, saber se tem essa vontade de olhar para si. Porque não é simplesmente eu pegar e, opa, olhei para mim, né, Dani? É todo um Não. trabalho, é toda uma construção. A nossa sombra guarda muitos segredos. Segredos que às vezes estão dentro de uma caixa que alguns costumam falar a caixa de Pandora. Mas quando se fala na caixa de Pandora, alguns só levam para o mau sentido. Sendo que lá no fundo, no fundo, no fundo, quando a gente vai abrir essa caixa, não se sabe o que se tem. Mas aparentemente não é algo ruim. Então, esses nossos segredos, por piores que sejam, essa nossa sombra, por mais que nos leve a caminhos tortuosos, nos traz uma compensação de poder olhar o mundo de uma outra forma, né, Dani? Sim, e encontrar a nossa humanidade sem nos rendermos a ficar parado. A gente se aceita e eu, ao me conciliar com aquilo que eu sou e com o meu passado, o que que acontece com tudo que a gente inclui? Nos libera. Aí sim eu encontro o caminho para fazer algo novo, para dar um passinho novo. Por quê? Porque eu olho para a minha vida e posso aplicar todas aquelas frases dos movimentos de alma, que é, foi assim, até agora foi assim. E eu vejo aquilo que é. E eu olho qual é
a motivação que está agindo, que buraco é esse que me puxa, né? Como um buraco negro no universo, que ele suga tudo, né? Que eu sou irresistivelmente atraída a repetir aquele comportamento. Tem alguma energia ali puxando. O primeiro poema desse livro, você pode ler para mim? Capítulo 1. Sempre no começo de cada capítulo tem um mini poeminha, assim, muito fofo. O primeiro, que ele é um poema que eu fiz, foi meu primeiro texto na rede social do Facebook, que eu abri em novembro de 2015. Foi minha primeira publicação, que ele chama Ai Cai ao Fundo do Avesso. Tá aqui. E eu usei a imagem de um buraco negro no Facebook quando eu publiquei. Lê para mim. Tá aqui. Ai cai ao fundo do avesso, que no fundo do meu vazio eu te encontre, e por meio de você eu ame, e da escassez brotem flores inéditas de amor. Que coisa mais linda. Porque no fundo tá lá, né? Quem eu sou. Exato. E aí eu vou, aqui temos 19h52, eu vou ler um pedacinho aqui da página 26 e 27 e vou agradecer para a Dani essa oportunidade, vou deixar ela fechar a nossa live. Dani, é muito especial sempre estar com você. Você é uma pessoa muito amorosa, muito querida e sempre muito disposta a dar um abraço amigo, carinho e muito respeitosa. Então, ter você aqui com a gente dentro dessa casa que é o Movimento Sistêmico, com aquela mesa grande que está ali na minha sala esperando para poder reunir todos vocês depois da Covid, com todo amor e com todo carinho. Um belo café, assim, bem simples, bem gostoso, mas muito carinhoso. Então, é um prazer enorme ter você aqui comigo. Eu vou ler e vou passar para ti. Sentir que dá voz. Como fazer do sentir algo bom, leve e livre? Como dar sentido autorresponsável e prazeroso à locomotiva das emoções? Como vivê-las ao meu favor de forma saudável e criativa? Como deixá-las de me tocar sem me destruir? Como senti-las com inteireza e gratidão? Perguntas sem respostas, e que mesmo assim não conseguem mais ficar caladas e sem voz. Perguntas que precisam de espaço para se lançarem no ar, expressarem e se darem a conhecer. Que bom abrir as portas para mim, mesmo novamente, e retornar à minha essência. Que bom estar de volta. Mesmo sem saber o que me espera no surpreendente jogo do sentir. Quero saltar neste espaço livre de tarefas e receitas prontas. Isso também foi para mim. Dani, agora é contigo. É isso que eu ouvia. Em todos os textos as pessoas falavam, isso é meu. E aí eu pude encontrar a essência, o essencial que é comum a todos nós, seres humanos, que queremos viver a alegria de ser quem a gente é, compondo essa imensa rede da qual nós fazemos parte. Eu sou uma, nós somos um, envolto em nós, né? Estamos nessa unidade em relação, nesse tecido, né? Então, que a gente possa ser aquela que vai se amar tanto, que dentro desse tecido a gente vai estar pulsando amor, colaboração, carinho, né? Companheirismo, alegria pela diferença, pela diversidade. Que bom, Tati, que a sua pecinha é tão diferente da minha. Ao invés de eu me sentir ameaçada pelas diferenças, eu me embeveço com a sua expressão única, individual e singular, né? E que bom que eu posso ser eu mesma, sem economias, né? Brilhar minha luz, para que eu vou economizar? Não precisa. Porque quando eu me permito brilhar, eu inconscientemente dou a outra permissão de fazer o mesmo, como nos ensina a Marianne Williamson, que é uma pessoa que eu admiro muito também. Então, assim, é muito maravilhoso a gente se dar o direito de pertencer a nós mesmos, de nos sentirmos bem na nossa pele, de darmos lugar às exclusões que nós fazemos em relação a nós mesmos e aos excluídos da nossa alma, porque é só uma oitava, uma
uma volta na espiral, né? Que eu vou dar lugar aqui embaixo e eu vou dando lugar para tudo com muito mais facilidade, porque eu tenho a minha gasolina ali, né? Eu me cuidei, então quando eu me cuido, quando eu me amo, eu tenho muito mais gás para poder amar e cuidar do outro com humanidade, com esse essencial que é comum a todos nós. Somos humanos, filhos da Terra, né? A gente está aqui, pertencemos a essa Terra e também, né? Poeirinha de estrelas. E é isso, gente. Eu agradeço, Tati, o carinho, a receptividade, a abertura do movimento sistêmico, né? Para as minhas poesias, para aquele Spotify que a gente fez sobre o Bert Hellinger e a sombra. Eu falei, gente, vamos deixar eu falar de sombra no movimento sistêmico? Algo tão excluído. Quem é essa doida que quer abraçar a sombra? Então, assim, ver que essa ideia que parecia tão maluca lá atrás está ganhando expressão e lugar no coração de tantos leitores e de tanta gente e tornando as pessoas mais humanas, mais carinhosas e mais leves com elas mesmas, é uma aventura que eu jamais imaginaria que minha pecinha ia viver, né? Com a burrica que eu sou, mas também dando expressão para a estrela que eu também sou, né? Então, grata pela oportunidade. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui. Deixo um beijo para você, Tati. Um beijo. Gratidão mesmo, Muito querida. grande. Tem 2 minutinhos, eu vou dizer que nós do Movimento Sistêmico somos profundamente gratos a ti, a Renê, Renatinha, Marcos, Sam Storch, Matheus, Aline, Tônio Luna, Larissa e tantos outros que fazem parte, doando todo o seu conhecimento, doando o seu amor, né, para que a gente possa levar para as pessoas aquilo que nos aquece a alma, aquilo em que nós acreditamos, aquilo que nos leva adiante, nos leva a um próximo passo, nos leva à inclusão na alma, e não aos excluídos da alma, então acolhendo, porque realmente é um movimento de acolhimento, né? Agora, todos nós temos as nossas sombras e temos o porquê de nossa existência. Então, precisamos ter muita cautela, muita calma, e trabalhar com vocês é algo, assim, fantástico. Um beijo no seu coração, Dani, querida, linda, e um abraço com todo o meu carinho, que eu espero poder, em breve, te dar pessoalmente. Oh, querida, vai ser bom demais. Pensa num abraço demorado esse, viu? Nossa, nem fale. Um beijo, Beijo. gratidão a todos que acompanharam a gente na live. Boa noite, Boa pessoal. noite, gente. Tchau, tchau.